Macrobiótica que conheço. Conhece? Uhum. Essa aqui é. Ficou sucesso nos Estados Unidos, né? Depois veio para o Brasil, né? É, eles colocam exclusivamente a alimentação, né? Uhum. Explica um pouquinho assim. Mas tem algumas falhas, eu acho, é o seguinte, por exemplo, o que eles erram, aconselha arroz, principalmente o arroz integral, né? Mas corpo do ser humano, não sei se o senhor leu, sobre nutrição, ensinamento de nutrição, que está aquele livro do Agricultura da Grande Natureza. Então, assim, corpo do ser humano, desde pequeno, costumando o que você come. Né? Por exemplo, ocidentais comiam mais carne, orientais mais peixes, mais verduras, cereais, né? Então, o corpo já adaptou para alimentar carnes, e tem gente que come só peixe, o corpo adaptou para comer peixe, ou seja, cereais, né? Mas ele, eu acho que exagerou pouco esse lado, que muitas vezes a pessoa não está acostumada, não consegue adaptar totalmente, de repente, essa mudança repentina. Entendeu? Então, quando a gente vê pessoa que pratica macrobiótica, a gente dá para ver, pessoa normalmente pálido, não tem muita saúde. Uma coisa engraçada. E, além disso, esse arroz integral que eles usam, ou seja, alimenta, não é arroz da produção sem agrotóxico, sem químico, né? Então, agrotóxico, principalmente, acumulado mais na casca, entendeu? Então, arroz integral é pior, na verdade. Está tudo acumulado na película, isso, né? Então, mas você entendeu esse lado, né? Um lado realmente certo, né? Natural. Se for agricultura da grande natureza, né? Se a gente alimentasse alimentos puros, né? Seria ideal, né? Ideal. Por exemplo, tem outro ensinamento do Miesama, um dia vou fazer tradução. Ele encontrou algumas pessoas muito interessantes, principalmente bem no interior da montanha. Então, essas pessoas vivem muitos anos, corpo muito ágil, muito leve, diz que uma mentalidade bem clara, bem aberta, e espiritualmente também muito elevado, que alimenta só cereais. E cereais e ainda limitado, né? Não come muita coisa, come realmente poucas coisas e poucos tipos de alimentos. E chega a ter alimentar só fazendo bolinha, né? Com folha de pinheiro, folha de pinheiro. Tem uns que conseguem beber só água, que me são para. Então, isso mesmo, queria pesquisar esse fato, por quê? Porque corpo do ser humano realmente tem uma função misteriosa, né? Faz alquimia, ele muda, é misterioso mesmo, né? Mas isso não consegue fazer um dia para outro, não pode. Tem que ir mudando pouco a pouco, acostumando, né? Entendeu? Senão não consegue sobreviver, né? Mas a tendência é isso aí, né? Cada um tem que procurar não comer muitas coisas, muitos tipos de alimentos. Por exemplo, assim, tem gente que usa muito gordura, né? Mas gordura tirada de onde? Soja, arroz, né? Todos os cereais. Então, mesmo que alimentando só arroz, o corpo tiraria a gordura necessária. Não precisa comer gordura, né? Por exemplo, vaca alimentando o quê? Capim, mas tem osso forte. Mas o ser humano pensa, né? Assim não come cálcio, o osso vai enfraquecer, não é?
Tem gente que fala, por exemplo, logo após ganhar o neném, tem que beber leite da vaca para ter mais leite. É absurdo, né? Não tem gente que fala, eu tenho que comer, como é que é, beterraba vermelho, né? Acha que aquele aumenta sangue. Não, verdade. Entendeu? Isso tudo é coisa da mente. É o ser humano que inventa, mas tem que observar a natureza, né? Entendeu? Então, quanto mais simples, na verdade, forçar a função do corpo. Se você não tem, não come. Entendeu? Primeiro, o corpo não vai saber muito bem produzir gordura. Não é? A fábrica de óleo não está funcionando muito bem. Entendeu? Mas sempre forçando, vai produzir através do farinha, pode ser do feijão, né? Ou através do arroz, e acaba fazendo bastante gordura, bastante óleo necessário. É questão de você dar a oportunidade. Não é que judiar o corpo, mas fazer forçar. Senão atrofia. Por exemplo, suponhamos, tem órgãos que geram óleo, gordura. Né? Se você alimenta a gordura integral, gordura já feita, aquele órgão que produz óleo e fica parado, porque não tem sentido de função. Né? Já entra perfeito, né? Entendeu? Aí paralisa. Então, essa paralisação, o que significa? É esse enfraquecimento, atrofiamento do órgão. Então, o ser humano, muitos órgãos estão atrofiados. Atrofiado mesmo. Fez atrofiar, porque ajudou demais. Né? Comeu alimentos muito perfeitos, procurando só perfeição. Não, tem gente que toma vitaminas, você vê. Tem gente que toma todos os tipos de vitaminas. Né? Então, a pessoa alimenta as coisas. Né? O corpo tem função para produzir vitaminas. Né? Assim que vem Samapara. Esse ponto, a ciência médica não fica de acordo, mas na verdade produz. Né? Então, se você comer, não faz. Não faz, depende, fica muito dependente. Então, dependência, o que significa? Enfraquecimento. Por exemplo, agora está frio, né? Frio dá fome. Por que dá fome? Por que dá fome? Não sabe? Porque o corpo precisa de calor. Combustão. Então, se o corpo sente fome, você come. Coloca lenha. Não, verdade, coloca lenha, ou seja, carvão, aí o corpo começa a acender fogo e movimentar. E com o movimento, esquenta o corpo, sai febre, esquenta o corpo. Né? Então, para esquentar o corpo, precisa de alimento, por isso dá fome. Não é? Então, tudo é feito muito bem feito as coisas. Então, o corpo faz impossível, né? Impossível. Agora, a ciência também descobrindo alguns segredos, mistério do corpo, né? Por exemplo, assim, história do corpo no ser humano, já ninguém sabe quanto tempo, né? Só na América Central descobriu que esse continente já existiu 50 mil anos. Pensava 30 mil anos, agora já prolongou 50 mil anos. Né? Então, durante 50 mil anos, você imagina, 50 mil anos, o corpo do ser humano experimentou, está imputado tudo no computador, o CIP, né? Não é? Do corpo do ser humano. Ele sabe como fazer. Através da experiência, ele colocou. O computador já sabe. Se deixar ele reage, ele se faz. Entendeu? Só que a gente não acredita. Capacidade, potencialidade do nosso corpo. Né? Isso que é o problema. Por exemplo, você machuca. Se não passa nada, nem mercúrio, ele fecha sozinho. Porque já 30, 50 mil anos sempre
rachava, não é? Batia a cabeça, caía do abismo, né? Experimentou todos os tipos de sofrimento. Então o corpo aprendeu como recuperar, né? E ao nascer, a gente herdando todas essas capacidades que o corpo desenvolveu. Isso que a gente não entende. Por exemplo, assim, muita gente fala, né? Hoje em dia a criança é diferente, a criança é muito inteligente, né? Por que é inteligente? Né? Porque já aprendeu, não é que aprendendo conscientemente, mas quando a criança nasce, já vem recebendo coisas dos pais, dos antepassados, né? Então, cada vez que o ser humano nasce seria muito mais inteligente, muito mais habilidoso, muito mais que tem saúde, na verdade, né? Tem muito mais vitalidade, muito mais sensibilidade, né? Se deixar, né? Quer dizer, todas as coisas depositado, imputado, não é? Imputado. Essa capacidade é infinita. Por isso tem gente que fala, o próprio cientista fala, usando a mesma tecnologia de computador mais moderno, né? Que para fazer cérebro do cada um de nós, nosso cérebro, né? A gente não acredita, né? Mas precisa do tamanho do globo terrestre. A gente não usa. A gente está fora, a gente não está usando. Alguns porcento, muito pequeno porcento. Não sei se alguém usa 10%. Não usa. Então tem que deixar, tem que fazer, forçar, trabalhar. A gente vê que faça, né? Entendeu? Messão escreveu um ensinamento que está na Criação da Civilização, né? Ainda está atrasada a tradução. Ele fala, medicina de boneca. Seria medicina de robô. Então, ser humano considerado como robô, ou seja, como boneca. Entendeu? Não tem vida, uma coisa simples, né? É como boneca mesmo. Mas não é. Tem infinita mistério, né? Ou seja, inteligência, né? Capacidade, né? Então, de vez em quando aparece pessoa que exagerou um jeito e desenvolve algo fora de comum. De vez em quando aparece, né? Existe no mundo inteiro esse tipo de pessoa. Capacidade mental muito grande, espiritual é muito grande, físico é muito grande. Não é? Mesmo você vê Olimpíada, uma certa forma, vitalidade do ser humano está caindo, mas capacidade está aumentando, né? Cada vez alcançando limite maior, né? Recorde no coisa, né? Fazendo uma renovação, né? É uma coisa incrível, né? Isso é todas as criações, todas as coisas que Deus criou é assim. Aquele da agricultura, do grande mistério da grande natureza. Esse livro também tem. Diz que quando surgiu primeiros cereais, por exemplo, arroz, outros também igual, mesma coisa, mas exemplificando arroz, né? Espiga diz que tinha só 4 ou 5 grãos de arroz, porque a população estava pequena. E conforme aumentando a população, próprio arroz produzindo mais, né? Agora chega a 150 gramas de arroz. Esse arroz que a gente tem lá no Santa Catarina, outro dia mostrou, né? Tinha 220, 250. Uma espiga tem grão de 250 gramas. Porque já há 8 anos de agricultura de grande natureza. Não coloca nada. É só comendo terra, como o João fala. Só comendo terra. Nada de adubo, só
todos os elementos da grande natureza, sol, água, né, terra, né, ou vários fenômenos da natureza que faz crescer arroz, né? Mas na verdade, mesmo para o que realmente faz para crescer não é palha, é própria terra mesmo, própria terra mesmo. A terra que compõe a palha. A terra que compõe. Não, mas aí surge um pensamento, entendeu? Por exemplo, a pessoa pensa assim, se plantou arroz, por exemplo, colheu arroz, então acha que terra ficou fraco, entendeu? Ofereceu todos os elementos nutritivos para crescer, para dar fruto, né? Então, esse é ponto principal da agricultura. Então, a terra enfraquece. Então, tem que colocar alguma coisa, repor alguma coisa nutritiva, senão não vai dar nada. Entendeu? Este ponto fundamental. Isso é motivo de colocar adubos. Pode ser orgânico, pode ser químico, né? Mas o pensamento mesmo é contrário. Quanto mais usa, é como o corpo do ser humano. Quanto mais usa, desenvolve mais. Né? Quer dizer, isso é questão de a gente acreditar ou não acreditar que tem vida ou não tem vida. Por exemplo, assim, né? É como nosso pé, né? Sola do pé. Se você anda descalço em cima dessa pedra, machuca, corta, sai sangue. Ninguém vai aguentar. Põe tudo, né? Mas se sempre andando, sola do pé fica como sapato, fica grosso. A gente já viu pessoa que não usa sapato, não é? Porque fica grosso. Quer dizer, se for o sapato, você andando desgasta. Né? É impossível inventar o sapato. Quanto mais anda, sola do pé engrossa. Não, é tendência a gastar. Por quê? Sola do pé, nosso pé, tem vida. Tem vida, o corpo reage. Né? Mas sapato é uma coisa morta. Uma coisa morta. Por isso acontece. Então, aí ele fez uma pergunta, mas eu gostaria, a observação que eu quero fazer. No caso da agricultura natural, aquela palha, do arroz eu só colho os grãos. Sim. Então, o que vai manter a fertilidade do solo é essa palha que eu devolvo. Pois é. Não, pode ser, mas isso aí é fundamental, essa ideia, entendeu? Então, eu conheço uma pessoa que está fazendo experiência, lá no Kyoto, né? Mais ou menos já mais de 45 anos, produzindo arroz, né? Então, professor da faculdade, ele está pesquisando, né? Então, esse campo de experiência, eles tiram raiz, palha, tudo. Porque se deixar raiz, ou seja, palha, pode surgir ideia que palha serviu como adubo. Então, isso propositalmente eles tiram, todo ano tirando. Só colocando água. Ou seja, é considerado hoje em dia essa melhor terra do mundo. Tão fértil que ninguém sabe por quê. Cientistas não conseguem explicar. Então, o que eles alegam? Que a água é diferente. Só isso. A água é diferente. Mas quando você come, é uma coisa admirável. Uma coisa admirável. É tão saboroso, tão saboroso. É fora de como. É um divino, né? A gente tem arroz. Agora, esse ano, 8 anos. É gostoso. Não tem comparação com outro. Mas ainda, perante esse arroz de 45 anos, a diferença é muito grande. Não chegou. Entendeu? Outro dia eu estava contando, quando eu fui no Japão, eu ganhei um nabo, assim, mais ou menos desse tamanho, né? Grosso, assim, nabo. Aí, isso também é mais de 40 anos, né? Plantando no mesmo lugar, mesmo nabo, né? Aí a gente ganhava um nabo, ainda cortando 3 partes, né? E cozinhando, fazendo salada, alimentando, né? Mas esse sabor é uma coisa impressionante. Você trata como se fosse tesouro.
Porque nabo ninguém respeita. Mas é tão saboroso que você não consegue comer tudo de uma vez. Pedaço, entendeu? Então, isso que Mesama fala. Se ser humano descobrisse esse verdadeiro sabor que Deus criou, né? A pessoa comeria mais verdura. Por que não come verdura? Porque não tem sabor. Por isso come mais carne, né? Come, por exemplo, faz salada de alface. Se não colocar nada de ingrediente, aquele é pior do que papel. Não tem sabor nenhum. Não, mas você comece, alimentasse alface que é criado, plantado no lugar realmente sem nada, lugar puro, sabor é outra coisa. Tem um sabor. Entendeu? Então, tudo isso, né? Isso é apenas parte da alimentação, mas o corpo do ser humano também seria isso. A gente tem muita toxina, tem muita impureza dentro.